Boa noite a todos, paz e bem. Eu preciso que vocês me deem o ok com relação ao áudio e ao vídeo. Vamos iniciar com o comentário do Evangelho. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco, sou voluntária da evangelização infantil. E aqui eu deixo o meu grande abraço, o meu carinho especial a todas as evangelizadoras e evangelizandos da Casa de Francisco. E eu vou começar hoje nosso evangelho com o capítulo 10º, tá certo? Comentando os itens 11 e 12. O capítulo 10º do evangelho de hoje é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item é: não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar a nossa leitura. Item 11. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 2. A todos que estão entrando agora, o meu grande abraço, boa noite, paz e bem a todos. Muita saudade de todos da Casa de Francisco. O item 12. Então os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e o terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogaram, estes, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isto está em João, no capítulo 8, do versículo 3 a 11. E aqui a gente vai começar o nosso comentário. Pena que são apenas 15 minutos, mas nós vamos começar aqui. Em primeiro lugar, está aqui falando sobre os escribas e os fariseus, certo? Então, eu vou falar quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Os escribas eram doutores, tá? Que ensinavam a lei, que conheciam a lei de Moisés e que a interpretavam para o povo. Eles eram especialistas da Torá, da lei judaica. Os fariseus, eles já vinham de várias separações dentro da tribo judaica, então eles tinham algumas discordâncias. Eles conheciam a lei, conheciam a Torá, mas eles não eram sacerdotes, tá certo? Eles participavam voluntariamente de todas as cerimônias. Então, nesse comentário aqui, tem a presença dos escribas e dos fariseus, aqueles que conheciam a lei e aqueles que participavam das cerimônias e traziam aquela mulher porque estava de acordo com a Torá que ela deveria ser lapidada. E aqui a gente começa fazendo um pequeno comentário que eu considero bastante importante. Meus amigos, evitem ser juízes. Nós exigimos muito da nossa conduta.
Nós exigimos muito. Ah, porque a minha conduta é desta forma, porque eu ensino para meus filhos dessa forma. Essa é a minha conduta. A sua conduta precisa ser analisada por você para a sua mudança de atitude com relação à sua consciência. O que tem que ficar claro é que você não pode ser juiz. Você só pode levar em consideração aquilo que é feito de acordo com o seu livre-arbítrio. E você não pode mudar uma pessoa, porque cada espírito tem a sua personalidade diferente. Jesus não queria ser juiz, de forma alguma. Ele foi interpelado lá. Que critério eles estariam usando? Qual era a medida? Por que os escribas e os fariseus trouxeram aquela mulher? Com agressividade nas palavras, chamando a atenção para que se amontoasse ali uma pequena multidão, para fazer com que Jesus tomasse alguma decisão que ali fosse julgado por eles mesmos, pelos escribas e pelos fariseus. Quem era o vilão naquele momento? Para que ele fosse julgado. Quem era? Na realidade, gente, o vilão são os nossos próprios problemas. Quantas vezes nós, em um dia difícil, em um dia complicado, em um dia delicado, nós somos vilões. Nós acabamos utilizando palavras agressivas, acabamos dizendo aquilo que não queríamos para pessoas que talvez nem tivessem tanto contato conosco. E nós somos esses vilões. No versículo 2, me chamou muita atenção quando ele coloca assim, ó: cuidado, porquanto sereis julgados, conforme houverem julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido com os outros. O que é que isso quer dizer? Que tudo aquilo que eu faço, até as minhas palavras e os meus julgamentos, voltarão para mim na mesma forma, na mesma medida, na mesma condição em que eu fiz para com aquela pessoa. Por quê? Porque as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos pensamentos são energia. E se é energia, essa energia volta. Ela não volta pela mesma pessoa. O mundo gira e um determinado momento da sua vida, aquela energia vai voltar para você. Da mesma forma, da mesma medida. Então, nesse momento, a gente lembra que essa energia que você passe para as outras pessoas seja uma boa energia e não uma energia de julgamento. Mas aqui o nosso objetivo é apenas esclarecer que às vezes nós somos muito exigentes com nós mesmos e às vezes nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós e as pessoas não são iguais. A dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente. O meu nível de sofrimento não é o mesmo nível de sofrimento que você tem. A minha doença pode ser o mesmo vírus, mas eu não vou sentir da mesma forma que você. A forma como eu enxergo os meus problemas também não vai ser da mesma forma que você enxerga os seus problemas. E como nós somos diferentes, eu também não posso dizer para você como você deve resolvê-los. É você mesmo que deve resolver. Como indulgência, eu posso ouvir, mas eu não posso dizer de forma alguma. Da mesma forma que eu não sou juiz, eu também não sou dirigente. Eu não posso apontar, eu não posso falar. Eu posso ouvir. E a gente precisa compreender dentro deste capítulo
em relação ao argueiro e à trave do olho, porque é importante no item anterior, porque talvez você tenha uma trave que nem seja lá tão grande. Talvez o teu cisco, o teu olhar, né, também seja pequeno. Mas eu também não posso tirar o cisco do olho do meu amigo. É ele que tem que enxergar esse cisco e é ele que tem que tirar, não sou eu. Isso precisa ficar claro. Nós precisamos, na realidade, de ser mais positivos. Nós precisamos prestar mais atenção em nós e nos avaliar. Nós precisamos confiar, nós precisamos ouvir mais, falar menos e ser mais indulgentes. Eu não posso tirar o cisco do teu olho, mas eu posso utilizar o meu olhar com benevolência, com respeito, porque eu sei que eu não sou perfeita, eu também tenho cisco, e pode ser um cisco enorme, que pode estar me cegando, além de ser uma grande trave. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para tentar nos melhorar, e nós estamos aqui com aquela perspectiva de não ser julgado por ninguém, de acordo com as decisões que tomamos e com o nosso livre-arbítrio, porque nós estamos na tentativa de sermos melhores. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, nesse exato momento na Terra, uma época muito delicada, em que a gente precisa compreender um pouco mais. Exatamente por as pessoas estarem nesse momento de turbulência, as pessoas estão se utilizando de muita agressividade, tentando resolver as coisas de uma hora para outra, quando esse exato momento é um momento de espera, é um momento de compreensão, é um momento de tentarmos compreender as outras pessoas. E isso não é fácil, isso é difícil. A gente precisa tentar evitar a violência, que infelizmente está sendo muito enaltecida nesse momento na Terra. A gente precisa ser mais empático. E em sendo empático, eu consigo me colocar no lugar do outro, para compreender a dor dele e de forma alguma tirar o cisco do olho dele, tá? Então vamos tentar nos colocar no lugar das outras pessoas. O mundo está necessitando disso. Nós estamos precisando de mais oração. Nós estamos precisando de julgar menos. E nós estamos precisando, gente, realmente nesse instante, é de orar mais uns pelos outros. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente doente. E nesse exato momento, esse vírus que está assolando o nosso planeta, ele não escolhe. Ele não escolhe. Ele traz essa doença, ele apavora, ele traz um temor, ele tira a estabilidade das pessoas, porque tem muita gente retornando ao plano espiritual. Então, nesse momento, o que a gente precisa é nos utilizarmos mais de indulgência e menos de censura. Naquele momento, quando aquela mulher veio, trazida por um braço, pelos escribas e o outro dos fariseus, que conheciam tão bem a lei, que trouxeram, a pobre daquela mulher ficou lá sozinha no meio da praça, enquanto as pessoas discutiam sobre o que ia acontecer com ela. Ela não foi levada a um tribunal. Jesus, naquele momento, de uma maneira tão simples, ele se abaixou, começou a escrever ao chão. E não importava o que é que ele estava escrevendo, não. Ele apenas conseguiu fazer com que as pessoas fossem embora, uma ou outra. Foi embora um. Primeiro foram os mais velhos, porque viram que não ia dar nada. Depois os outros foram indo embora. Jesus se levantou, olhou de novo ao chão.
e continuou a escrever. Porque ele viu que aquele amontoado, aquela agressividade, não teria sentido nenhum para aquele tipo de julgamento. E acabou que ao final ficou apenas ele e a mulher. E ele disse: se ninguém te julgou, eu também não vou te julgar. Tem aquele ditado: só você sabe o que você passa. Só você responde pelas suas atitudes e teu livre-arbítrio. Nós estamos aqui como encarnados, de acordo com as nossas provas e expiações, respondendo exatamente por esse livre-arbítrio. E que nós sabemos tão bem o que pode ocasionar, porque nós somos, a nossa consciência, ela aperta bem rapidinho os nossos corações. Então, meus amigos, de acordo com a necessidade, né, nós precisamos cultuar mais as orações, pedir mais uns pelos outros, em vez de julgar, em vez de atirar uma pedra, tentar compreender as situações que nós estamos vivendo e principalmente tentar unir de alguma forma as nossas intenções. E eu termino aqui utilizando mais uma vez a palavra de Francisco de Assis: é dando que se recebe. Paz e bem a todos, que Deus os abençoe. E eu acredito que numa outra oportunidade nós possamos nos reunir e conversar um pouco mais. Fiquem atentos para a live que vai acontecer no domingo, tá certo? Às 10 horas, no canal da página da Casa de Francisco. Mais uma vez o meu grande abraço à equipe de evangelização, a quem eu tenho um amor incondicional, às crianças da evangelização da Casa de Francisco e a todos os voluntários da casa, a quem eu estou com uma grande saudade. Paz e bem a todos, obrigado pela oportunidade, Simone, e até um outro comentário.